saudamos a igreja, aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqueles que puderem nessa hora estarem de pé, em reverência à palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, leremos a partir do verso 19. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nossa leitura irá iniciar a partir do verso 19. O texto também está projetado e diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio ao fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Somente até aí, vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, a nossa oração nessa noite é para que a Tua palavra venha encontrar lugar no nosso coração. Rogamos a Deus que ela possa alcançar as necessidades daqueles que estão, Senhor Deus, a nos ouvir. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa operar de forma eficaz, poderosa, agindo, Senhor Deus, e convencendo-nos, ó Pai, através da Tua palavra nessa noite. Nossa oração, Senhor Deus, é para que vidas se convertam ao Senhor. Pai amado, dá-nos assim a Tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus amados, a história em que lemos, contada pelo profeta Daniel, ela é parte de um contexto, o qual nós vamos buscar entender do Senhor nessa noite. Antes de iniciarmos então esse contexto, nós precisamos identificar quem foram esses homens e esses personagens a quem a palavra de Deus destaca, que foram lançados à fornalha de fogo ardente. Apenas a título de curiosidade, alguns acham e até dizem que foram Daniel e seus amigos lançados na fornalha de fogo ardente. Mas na verdade a palavra de Deus ela não nos diz que Daniel estava presente naquela situação. A palavra fala que os 3 lançados foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para entendermos um pouco melhor, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro capítulo desse livro. E nós vamos ver os versos 6 e 7, que é onde o nome desses jovens que foram trazidos cativos, eles eram judeus, eles pertenciam a Judá, e eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, aproximadamente no ano 605, no primeiro cerco que Babilônia deu sobre Judá. Então, Daniel e seus 3 amigos, eles são levados para a Babilônia, e quando chegam lá, já no primeiro capítulo, é dado a eles novos nomes,
nomes segundo a vontade e o costume do novo povo qual eles estavam inseridos. E vejamos os nomes que foram dados. Diz assim, ora, entre eles se achava os filhos de Judá, cidade, terra de origem, que são 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Então, se relembrarmos os versos em que nós lemos, os homens lançados na fornalha foram Sadraque, Mesaque e Abidnego, conforme capítulo 1, verso 7. Então, Sadraque é Ananias, Mesaque é Misael e Abidnego é Azarias. O nome de Daniel era Beltesazar, ou seja, Daniel ele não estava presente. Pelo menos a palavra de Deus não relata, mas ela garante que haviam 4 homens na fornalha, sendo que o quarto não era Daniel, pois era semelhante ao filho dos homens, ao filho dos deuses, perdão. E o rei conhecia Daniel. Se fosse Daniel, ele saberia. Então, talvez um desentendimento, ou talvez uma falta de percepção, ou talvez os irmãos já sabiam, e foi preciosismo da nossa parte, mas antes de adentrarmos ao contexto, é necessário que entendamos quem são os nossos personagens. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram Ananias, Misael e Azarias. Amém até aqui? Seguindo então, adentrando a história, após essa mudança de nome, no primeiro capítulo do livro de Daniel, é proposto que eles não se envolvessem, que eles não consumissem os alimentos da realeza. Foi feita uma proposta por Daniel, ali ao chefe que cuidava da alimentação, onde eles intentaram não se contaminar com as iguarias do rei, com aqueles alimentos. Foi feita uma experiência de 10 dias, e ao final dessa experiência, no capítulo 2, nós vamos ver que Daniel e seus amigos, eles estavam sobremaneira 10 vezes mais belos, aparentemente, do que os demais. Então, a primeira lição que Daniel ele nos traz ao destacar o seu livro é que, à medida com que você se entrega a Deus, à medida com que você se oferece a Deus, à medida com que você entrega a sua vida a Deus, Ele lhe abençoa. Eles se consagraram por 10 dias, e ao final eles foram vistos 10 vezes mais. Nada da palavra de Deus é por acaso. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor ele tem um sonho. E agora sim, adentrando dentro do contexto que nós lemos nessa noite. E ele se incomoda com aquele sonho que ele tem. E ele reúne os sábios, os magos, aqueles que possuíam a sabedoria. Dentre eles estavam Daniel e seus amigos. E ele chama aquele grupo e ele diz a eles, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me deem a interpretação deste sonho. Outro equívoco é dizer que o rei esqueceu, porque a palavra de Deus ela não fala em momento algum que o rei havia esquecido do sonho. Mas ela garante que o rei, quando eles propõem a ele dizendo, olha, conta-nos o teu sonho e daremos a interpretação, o rei diz não. Se eu dizer o sonho a vocês, vocês vão me pedir tempo, e vocês vão usar isso como argumento para ganhar tempo e para me entregar a interpretação. Não, para que eu tenha certeza que aquilo que foi me concedido é de fato vindo, é o conhecimento que eu estou querendo alcançar, aquele que me trouxer o que eu sonhei e a sua interpretação, a esse sim eu irei premiar. Então reparem, o rei ele propõe um desafio. Ele quer saber o sonho e junto com o sonho a sua interpretação. Eles não puderam, eles disseram, rei, isso que o Senhor está nos pedindo é algo que nunca foi pedido anteriormente por nenhum outro rei. O que o Senhor está nos pedindo é impossível. Somente os deuses seriam capazes de tal, e os deuses não habitam entre os homens. O que eles estavam querendo dizer era que, nessa reunião a qual nós estamos, somente um poderia revelar o que o rei quer saber e ele não está presente.
Porque foi o que eles disseram, somente os deuses seriam capazes de dar ao rei o que o rei quer. Só que os reis não habitam nessa terra, ou seja, os deuses não estavam ali. Então o rei, furioso, ordena que fossem mortos todos os sábios. E lógico que essa sentença ela alcançaria, ela atingiria Daniel e seus amigos. Quando eles vão até Daniel para prendê-lo, Daniel toma ciência, porque Daniel não estava naquela reunião, por isso que Deus não estava presente, porque onde um servo de Deus está presente, Deus se faz presente. Daniel não estava naquela reunião. Quando eles vão para prender Daniel, Daniel falou, não, mas antes de me prender, antes de me levar, eu quero saber o motivo pelo qual eu vou ser levado. Qual é a causa do rei? E ali, o comandante que foi lhe prender, ele disse, olha, o rei sonhou, ele contou a história. E Daniel falou, não, faça o seguinte, peça ao rei um tempo, e eu vou orar ao meu Deus. E o meu Deus dará a saber o sonho e a interpretação a qual o rei quer saber. Meus amados, o primeiro ponto que nós precisamos ter de atenção, e os irmãos precisam guardar isso para a gente poder entender um pouco mais à frente. Daniel garantiu que Deus ia lhe atender. Daniel não titubeou. Daniel tinha certeza que Deus lhe atenderia. Daniel falou, peça ao rei um tempo, e eu vou orar, e Deus dará ao rei o que ele quer saber. E assim sucedeu. Numa visão à noite, Deus revela a Daniel o sonho. E o sonho de Nabucodonosor, ele sonha com uma grande e esplendorosa estátua que estava em pé diante dele. Ele vê que a cabeça daquela estátua era de ouro, o tórax e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro com barro. Nós não vamos entrar nas características do sonho, mas ele é importante para chegar no contexto que nós queremos. Esse era o sonho. E juntamente com isso, uma pedra que se desprendia, ela vinha sobre essa estátua, ela atingia a estátua e a estátua se desmoronava. E aquela pedra, ela vinha por si só. Ela era autônoma. E ela então quebrava toda aquela estátua. E Daniel dá a interpretação do sonho para o rei, porque esse era o acordo. Esse era o combinado. Então Daniel, ele fala que a interpretação do sonho, na verdade, era a sucessão de reinos que surgiriam. E ele explica que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o qual Nabucodonosor era o rei. Aquilo foi praticamente uma massagem no ego desse homem que já era extremamente egocêntrico. Nabucodonosor, ele foi diferente de todos os outros reis, porque além de ser um rei que queria para si a divindade, ele também comandava o maior império que a terra já conheceu, que foi o Império Babilônico. As ruas eram de mármores brancos, os palácios eram situosos, dourados. A riqueza do Império Babilônico era extraordinária. E esse homem, ele se valia por ser Deus, porque ele tinha tudo e todos ao seu comando, ao seu governo. Todas as nações da terra que não eram comandadas pelo Império Babilônico, temiam o Império Babilônico. Então ele era um rei que, além de possuir, ele era temido. E quando Daniel diz a ele que a interpretação do sonho, e era fato, ele era a cabeça de ouro. Nós não vamos entrar aqui nos demais detalhes para não tomar muito tempo da nossa mensagem, mas aquilo entra no coração de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ao se sentir, ao ter essa confirmação que a cabeça daquela estátua era de ouro, ele decide consigo, bom, eu não quero só a cabeça, eu quero toda a estátua de ouro. E aí entramos então no capítulo 3, onde ele ordena que fosse criada uma estátua de aproximados 30 metros de altura e 3 metros de largura de ouro. Foi por causa desse sonho o qual foi interpretado. Ele não se contentou em ter a informação de que ele já era a cabeça de ouro. Ele queria que fosse toda a estátua de ouro. Então ele, com esse intento, ele manda fazer aquela estátua. E ele constrói essa estátua de 30 metros de altura. E é dado a ele uma ordem, um decreto do rei. E ele diz, olha, quando a música entoar,
No dia da adoração, todos e todas as nações, e os irmãos lembram que nós falamos agora há pouco que aqueles que não eram governados por ele, temiam ele. Logo, cediam aos seus decretos. Temiam os seus decretos. Então, era um decreto a nível mundial, de que todos, ao ouvir o som da música, deveriam se prostrar ante aquela estátua. E assim sucedeu, e a música tocou, e as pessoas, uma após a outra, começaram a se prostrar diante daquela estátua. Uma adoração sem motivo, uma adoração sem qualquer tipo de gratidão no coração, sem saber o que estavam fazendo, mas faziam porque estavam sendo mandados, faziam porque haviam sido ordenados, estavam fazendo por temer, faziam por ter medo, porque toda a estratégia do Império Babilônico, toda a estratégia de Nabucodonosor e toda a estratégia daquele que tem comandado essa terra e aqueles que não são os escolhidos, é convencer o homem pelo medo. Uma estratégia que vai totalmente ao oposto daquele que é o dono desse lugar, daquele que é o dono da igreja, porque ele não requer de nós adoração por medo, ele requer de nós adoração por amor. Por isso que a pedra que se desprendia no sonho de Nabucodonosor, ela desmoronava, ela fazia com que fosse desmoronada aquela estátua. A estátua se tornava em nada, e aquela pedra vinha se tornar uma grande montanha, e aquela grande montanha era vista em todo o mundo. Logo, Deus já estava dizendo para Nabucodonosor que aquele império e os demais que iriam lhe suceder até o Império Romano seriam substituídos por um império celestial. Jesus Cristo é a pedra de esquina que foi recusada pelos edificadores, mas foi lançada sobre a estátua. O império, tanto babilônico, médio-persa, persa, romano, caíram, mas o império de Cristo subsiste até hoje. E a igreja é a sua súdita, e a igreja é aquela que o adora, mas nós não o adoramos como uma estátua inanimada, nós o adoramos como Cristo ressurreto, todo-poderoso. Ele é o nosso imperador, Ele é o nosso dono. A igreja não adora uma estátua inanimada, a igreja adora o Cristo que foi pregado na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você. Daniel e seus amigos, eles haviam alcançado esse entendimento, de que aquele sonho, ele havia ocasionado uma idolatria sem tamanho no coração do rei. E eles não podiam, não era o simples fato, meus irmãos, de se prostrar diante de uma estátua, mas era o que aquilo ali representava diante de Deus. Se prostrar diante daquela estátua não era simplesmente se prostrar por temer a morte, mas era negar a vida que Cristo havia dado. E isso é muito sério, meus amados, porque hoje muitos têm se prostrado diante a muitas estátuas que aí estão. Muitos têm se prostrado diante de muitos que aí estão, diante de religiões que aí estão, com medo de perderem seus cargos, com medo de perderem seus bens, com medo de serem motivo de chacota. E por temer, eles pensam que não tem problema se prostrar, é só uma estátua inanimada, não vai fazer mal nenhum. Eu vou me prostrar, não tem problema, mas é aquilo que isso representa. Quando você se prostra diante da estátua inanimada, não é a estátua, mas é a história que ela traz, e é a história que faz negar aquilo que Cristo fez pela igreja na cruz do Calvário. Por isso que a idolatria é algo maldito, porque a idolatria não é simplesmente substituir Deus por outro Deus. A idolatria é negar o que Deus fez por mim e por você. E esses três homens não poderiam, diante disso, fazer aquilo, meus amados. Não existe nada pior do que um homem que já se prostrou diante de Jesus Cristo vir a se prostrar diante de uma estátua inanimada aí fora. Não existe nada pior, meu irmão. Não existe nada pior do que você ter sido resgatado, comprado, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. E você se vender, se trocar por uma estátua de ouro que está aí, por mais suntuosa que ela seja, por mais bonito que seja o templo, por melhor que seja a posição que estão te oferecendo, por maior que seja o salário que estão te oferecendo, por maior que seja a proposta que estão te oferecendo,
Não importa o valor que está atribuído àquilo que estão te oferecendo, mas importa o valor atribuído àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Não troque a sua alma por uma estátua inanimada. Não troque a sua alma por uma oferta sem valor. Muitos têm se dobrado dentro de igrejas até hoje, por algo que não sabem porquê e nem como estão fazendo. São verdadeiros crentes inanimados dentro de igreja. Manda ajoelhar, ajoelha, manda levantar, levanta. Se mandar fingir de morto, finge. E não sabe por que está fazendo. Era aquilo que Nabucodonosor estava fazendo com esse povo. Viu a estátua, se prostra. Depois o decreto poderia ser outro. Agora viu a estátua, levanta. Agora viu a estátua, finge de morto. Tem muito crente assim. Quando na verdade a verdadeira adoração está aqui dentro. A verdadeira adoração tem que emanar a gratidão que você tem por Cristo Jesus. Não é o simples fato de você se prostrar diante de uma estátua, não, meu irmão. É todo o contexto que ela traz junto com ela. E esses homens, eles negaram. Eles não aceitaram fazer aquilo. Só que aquilo trouxe um peso. Aquilo trouxe uma sentença para esses homens. Esses homens foram denunciados. Alguns sábios caldeus observaram que eles não haviam se prostrado. E você já consegue perceber que a comunhão de quem adora estátua é uma beleza, né? Eles perceberam que havia 3 que não tinham se prostrado. E eles foram diante do rei e denunciaram a causa e disseram: olha, rei, o decreto não era para que todos se prostrassem? Olha, 3 não se prostraram. São eles Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se prostraram diante da estátua. E o rei falou: então manda chamá-los. E havia uma ameaça feita pelo rei. A ameaça era a seguinte: aquele que não se prostrar, verso 6 do capítulo 3, e adorar, será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Os irmãos conseguem perceber? Na mesma hora. Esses 3 homens não se prostraram. Quando o rei fica sabendo qual era a ação que o rei deveria ter tomado segundo a sua ameaça, lançava-os na fornalha. Porque essa era a ameaça. Aqueles que não se prostrarem, na mesma hora, serão lançados. Eles não se prostraram, e o rei não o lançou de imediato, mas o rei chamou para conversar. Meus amados, o inferno, ele teme tocar num servo de Deus. O servo de Deus é o único conhecido no céu e temido no inferno. O servo de Deus é assim. Você sabe por quê? Porque quando você se ajoelha diante do Deus Todo-Poderoso, o seu nome é proclamado no céu. O céu te conhece. O céu sabe aqueles que são seus. E se o céu sabe, o inferno também ouve. E eles temem. Então chama para conversar. Vamos tentar fazer um acordo primeiro. Vamos conversar. Talvez eles não entenderam. Talvez eles não tenham ouvido direito. Talvez quando eu impus o decreto, eles estavam distantes. Eles estavam enfermos. Qualquer outro motivo. O rei chama aqueles 3 homens e fala a mesma coisa que ele já havia falado anteriormente. Olha, estáis vós? Ele pergunta: é verdade que vós não se prostraste diante da estátua? Eles disseram: sim, ó rei, é verdade. Bom, estáis dispostos agora então? O rei, ele reforça a ameaça. Estáis dispostos agora, quando ouvirdes o som da música, se prostrar diante da estátua? Meus amados, agora eles não estavam apenas negando se prostrar diante da estátua. Agora eles estavam sobre uma ameaça iminente, sobre a vida deles. Nabucodonosor tinha poder para, com apenas um sinal, tirar a vida desses 3. Agora não era simplesmente negar se prostrar diante de uma estátua, mas agora estava sendo requerido deles enfrentar, desafiar um perigo iminente às suas próprias vidas. E aí fica a pergunta que esses homens aqui, de forma silenciosa, tiveram que fazer: o que vale mais? A nossa vida ou a vida que Ele colocou em nós? Porque nós já entendemos aqui que se prostrar diante da estátua era negar o que Cristo iria fazer por eles. Se prostrar diante da estátua é negar aquilo que Cristo fez por nós. E não basta apenas negar se prostrar diante da estátua, mas às vezes somos desafiados a perigos iminentes.
E o que a igreja vai fazer quando isso acontecer? Quando estivermos diante daquele que tem poder para tirar a nossa vida com um simples sinal. Um estalar de dedos e ele tirava a vida dos 3. E eles continuaram firmes, meus irmãos. Eles disseram, ó rei, não iremos nos prostrar. E o rei diz, mas eu vos colocarei na fornalha de fogo ardente, que era a ameaça inicial. E aí o rei diz, qual será o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Meus amados, esse rei, ele tinha tido um contato com esse Deus. Quando Daniel, ele dá a interpretação do sonho, lá no verso 47 do capítulo 2, o rei diz assim, olha, verdadeiramente o teu Deus, o Deus de Daniel, é um Deus que revela segredos. Era um costume, eles tinham deuses para determinadas coisas. Quando ele viu que Daniel interpretava sonhos, revelava segredos, ele fala, olha, então o Deus de Daniel é um Deus que revela segredos. Porque aquilo que estava oculto, ele revelou. Mas agora ele iria conhecer um Deus que também dá livramento, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus de Daniel revelava segredo, mas ele ainda não sabia que o Deus de Daniel também livrava da morte. E ele pergunta, qual é o Deus que pode vos livrar da minha mão? E eles disseram, e a resposta deles é a resposta mais maravilhosa que nós podemos entender. A resposta deles foi o seguinte, olha, rei, poder para livrar ele tem. Se ele vai livrar, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, ele livrando ou não livrando, não nos prostraremos diante da estátua de ouro que levantaste. Sabe o que é isso, meu irmão? Na primeira vez Daniel falou que ele iria livrar, que ele iria dar a revelação. Daniel disse, ele vai fazer. E Deus fez. Mas agora não. Agora eles disseram, olha, se ele vai fazer ou se ele não vai, não importa. O que importa é que eu não vou negar. O que importa é que eu não vou fazer. Porque a primeira ação foi de Deus para eles. Agora a segunda ação era deles para Deus. Deus já havia se mostrado fiel a eles quando Daniel precisou e falou, Deus vai dar a revelação. Deus foi fiel e deu a revelação. Agora era eles para Deus. Agora Deus estava requerendo deles a fidelidade até a morte. Então eles dizem, se ele vai livrar ou não, eu não sei, mas eu vou ser fiel a ele. Ali eles estavam declarando que eles não queriam apenas a bênção, eles queriam o abençoador. Ali eles estavam declarando que o relacionamento deles com Deus não era um relacionamento unilateral, onde somente vem. Eles estavam mostrando que o relacionamento deles era bilateral. Na mesma medida que Deus faz, eles também faziam. Eles confiaram em Deus, Deus respondeu. Deus confiou neles, eles responderam. Esse é o relacionamento que Deus espera de mim e de você. Há quanto tempo, meu irmão, você tem pedido de Deus e Deus tem feito por você? E há quanto tempo Deus tem esperado de você e você não tem correspondido às expectativas de Deus? Saiba que na mesma proporção que você almeja de Deus, Deus também almeja de você. É um relacionamento bilateral. Deus, ele tem saudade de você. Deus, ele almeja ouvir da sua boca o que ele ouviu desses homens. Na hora da doença, se ele vai curar, eu não sei. Ele pode até curar, como ele pode não curar. Mas eu vou ser fiel a ele. Na hora do desemprego, ele pode até abrir a porta. Se ele vai abrir, eu não sei. Mas se ele não abrir, eu continuo sendo fiel a ele. Na hora da dificuldade espiritual, olha, eu poderia até negá-lo, mas eu não vou negá-lo. Fidelidade era o que Deus esperava desses homens. Se os irmãos perceberem, durante todo o diálogo, Deus não respondeu. O diálogo era entre os amigos e o rei. Não houve intervenção divina até aqui. Se esses homens aqui tivessem negado, tivessem se prostrado, eles não teriam visto a operação divina. Há quanto tempo você tem orado por algo? Há quanto tempo você tem buscado algo de Deus? Há quanto tempo você tem pedido algo para o Senhor? Há quanto tempo você tem visto situações na sua vida que somente um milagre para resolver? E você pode dizer, Luciano, já tive muitas situações assim e não vi o milagre. Saiba que é porque você deixou de ser fiel a Deus. Se você tivesse sido fiel até o fim, você teria visto o milagre.
Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem se prostrado diante da estátua, não teria quarto homem na fornalha. Não teria intervenção divina. Teria somente a expectativa da bênção. Como muitos hoje vivem a expectativa da bênção. Muitos pedem a Deus e têm uma expectativa com relação à resposta de Deus. Mas somente aqueles que estão dispostos a ir até o fim com Ele são os que vão ver a resposta de Deus. Está difícil? Está complicado, meu irmão? Calma, nós não chegamos na fornalha ainda. Era só primeiro livramento. Ele poderia ter mandado matar eles ali. Aí o rei entendeu que eles não iam fazer. Então o rei ordena que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A morte por fornalha, ela já era um costume do Império Babilônico. Desde que a Babilônia começou a fundir ouro em grandes quantidades para as suas imagens, para os seus templos, os seus palácios, essas fornalhas eram usadas para isso. Quando eles tinham situações onde precisavam punir alguém com severidade, eles usavam a mesma fornalha que anteriormente havia sido construída para fundir o ouro, para punir aqueles a quem eles queriam com uma morte por fogo ardente. Então, não necessitava da fornalha ser aquecida 7 vezes mais. A fornalha por si só, ela já era capaz de fundir o ouro. Quem dirá o que ela não faria com um humano caindo ali? Mas o rei manda, de forma insana, desnecessária, que fosse aquecida 7 vezes mais. Meus amados, o rei desse mundo, ele não tem compromisso com a sua vida. Ele já sabe que determinadas dificuldades, elas são suficientes para te fazer desistir. E quando ele vê que você é fiel a Deus, e quando você pensa, agora vai dar tudo certo, eles foram fiéis a Deus. Eles estavam sob risco iminente de vida. E eles não negaram a Deus. Ora, Deus vai livrá-los da fornalha. Deus já tinha tido deles aquilo que queria. Deus queria ver neles fidelidade, Deus já viu. Porque daqui para frente os irmãos vão ver que eles não tiveram mais escolha no decorrer da história. Eles foram conduzidos. Eles não tiveram mais opção, eles estavam sob o governo do imperador. Mas até esse momento eles ainda tinham escolha. Foi dado a escolha a eles, olha, se prostrar, acontece. Se não se prostrar, não acontece, eles tinham escolha. Eles escolheram por Deus e acabou a escolha. Eles pensaram, agora vai melhorar. Mas, meus amados, a vida do crente é assim. O que Deus quer de você nessa noite é incentivar você a continuar. Porque talvez você chegou até aqui. A sua fidelidade te trouxe até aqui. Você teve a oportunidade de negar a Deus. Mas você está aqui hoje. Você respondeu a pergunta, você não se prostrou diante da estátua, você está aqui. O simples fato de você entrar por aquela porta é você dizer, olha, eu vou lá. Se Ele vai me abençoar, eu não sei. Mas eu vou lá porque eu sei que só Ele pode fazer. Foi isso que te trouxe até aqui. Talvez o problema do seu lar, quando você chegar, ainda esteja lá. Talvez a enfermidade que veio com você até aqui, quando você sair, ela também esteja. Eu não sei, eu sei de uma coisa, poder para fazer Ele tem. Agora se Ele vai fazer ou não vai, eu não sei. Mas você fez a boa escolha, você está aqui, meu irmão. Você escolheu estar aqui, quando você poderia ter negado. Você poderia ter dito, não vou mais. Vou desistir. Na verdade, não deu certo. Eu até tentei. Na primeira vez, eu não me prostrei diante da estátua, eu me mantive firme. Mas na segunda vez, quando a luta dificultou um pouquinho, que foi o que aconteceu com esses homens. Na primeira vez, eles simplesmente não se prostraram diante da estátua. Não tinha rei, não tinha soldado, não tinha fornalha, não tinha nada. Eles simplesmente não se prostraram. Na segunda vez, para não se prostrar diante da fornalha, eles já tiveram que enfrentar a morte. Porque o risco de morte era iminente. Eles enfrentaram. Eles venceram. Bom, poderia ter encerrado por ali. Mas eles ainda não haviam passado pela fornalha de fundição. Deus te trouxe até aqui. Deus te resgatou. Deus já fez com que você vencesse muitas barreiras até aqui. Deus já se comunicou com você através das suas bênçãos de inúmeras formas.
Você veio até aqui, você já denunciou, já proclamou diante de Deus que você confia nele, que você tem fé. Mas não pense você que está resolvido, porque para esses homens não estava. Agora eles perderam o controle. O controle não era mais deles. Agora sim, somente a intervenção divina. Porque agora o rei pega os seus soldados, ele pega ali 3 de seus soldados, se não me engano, né? Não vou dar com precisão o número que não me recordo. Mas ele pega dos seus soldados mais fortes. E o texto é enfático em dizer, eram os mais fortes. Meus amados, para que tanta brutalidade? O rei estava lidando com 3 jovens, que o trabalho deles para o império era administrativo. Eles administravam os negócios de algumas províncias da Babilônia. Eles não eram soldados. O trabalho deles não era um trabalho de campo que exigia força. Eles não eram acostumados a manusear a espada. Eles não manuseavam foices. Eles não eram homens fortes. Eles eram homens delicados. Qual era o experimento deles? Administrativo. Eles não trabalhavam fazendo força. Eles não eram homens fortes, que usavam a força para viver. Aí o rei pega homens que só faziam isso para viver. Eram soldados. Treinavam todos os dias. Tinham força. E não só bastasse os mais fortes que ele possuía. Meus amados, os soldados mais fortes geralmente eram os mais próximos do rei. Porque, pensem os irmãos comigo, se eu preciso de segurança pessoal, eu vou escolher aqueles que são os melhores para estar do meu lado, para me proteger, para me servir. Então o rei pega esses homens, que eram os mais fortes, e o coloca para conduzir, para prender 3 jovens indefesos. O adversário, ele não mede a força para atingir o servo de Deus. Porque, como dissemos anteriormente, ele não tem compromisso com a sua vida. Ele não está interessado na sua vida. Ele pegou esses homens mais fortes, e não só bastasse conduzir eles para uma fornalha de fogo ardente, mas pegou os seus pertences, as suas roupas, os seus chapéus, a palavra é detalhista, tudo que eles possuíam, amarrou neles. Então eles foram jogados com uma trouxa amarrada neles, que continha as suas roupas, os seus pertences, os seus chapéus. Como quem diz, nós queremos varrer esses homens da nossa nação. Nós não queremos nada deles. Nós não queremos nem os trapos que eles usam, nem as roupas que eles usam nós queremos. Nós queremos eliminá-los por completo. Nós não queremos a memória desses homens aqui. E meus amados, esses homens quando vão conduzir, para que os irmãos entendam por que eles caíram na fornalha, é porque a fornalha era vertical. Porque o fogo, a característica dele é subir. Então a fornalha era vertical. Então eles iam por cima, provavelmente essa fornalha estava sobre uma colina, sobre um monte. Então eles iam e de cima eles lançavam os homens dentro da fornalha. Por isso que eles lançaram. E o rei, quando foi o rei foi pela lateral para chamar. Mas nós já vamos chegar lá no rei. Eles lançaram e antes que eles pudessem lançar, Daniel não foi. Os 3 amigos de Daniel na fornalha, eles morreram com o calor do fogo. Os irmãos estão conseguindo entender? O milagre não foi na fornalha. O milagre já aconteceu antes da fornalha. Porque nós estamos falando que aqueles homens que eram os mais fortes, eram os escolhidos do rei, que estavam conduzindo os 3 amigos para a fornalha. Logo eles tinham muito mais resistência do que os 3. Eles tinham as suas mãos livres, os 3 estavam amarrados. Antes de lançá-los à fornalha, eles morreram com o calor da chama, e os 3 já não morreram. O milagre já iniciou antes. Meu irmão, você pode não estar vendo o milagre que Deus já está fazendo na sua vida, mas Ele já está fazendo. Na sua cabeça o milagre é só quando cair na fornalha. Mas você já parou para perceber que o fogo está aumentando cada vez mais e você está resistindo? Você já fez uma retrospectiva de que quantos que estavam à sua volta já morreram? E você permanece?
Você já percebeu quantos daqueles que lhe prendiam na fé, que lhe amarravam na fé, que lhe ignoravam na fé, que não queriam você ao seu lado, esses morreram. E você está aqui. Você já... Então o primeiro milagre começou ali. Deus já estava fazendo eles entenderem uma coisa. Olha, o meu servo, ele precisa entender todos os estágios do meu milagre. O milagre é gradativo, o milagre não é pontual, meu irmão. Você sabe por quê? Se for pontual, se ele só caísse na fornalha, ninguém morresse, se ele saísse da fornalha, ficava por isso mesmo. Mas agora quando o rei percebeu, opa, os meus melhores soldados morreram. Eu acredito que o rei, na mente dele, já deu por morto Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque era lógico, eles eram mais fracos, eles eram mais limitados, eles estavam amarrados, eles tinham menos recurso. E aí o que o rei faz? Sentou para assistir. Meus amados, eu fico pasmo com a falta de sensibilidade desse rei. Porque os homens dele haviam morrido. E a palavra não relata que ele sequer lamentou. Total indiferença com a vida humana. Total. Se fosse apenas com os 3 amigos de Daniel, até entenderia. Mas agora eram pessoas próximas dele. Eram os melhores soldados que ele tinha. Morreram. E a palavra de Deus não fala que ele lamentou em nenhum momento. Muito pelo contrário. Ele foi assistir. Só que aí, meus irmãos, é que ele vê o milagre acontecendo. Ele olha para aquela fornalha e ele pergunta para aqueles homens que haviam denunciado, que estavam aguardando a morte desses 3. E digo mais, homens ingratos. Porque esses sábios caldeus que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego só estavam vivos porque no capítulo 2, esses homens mais Daniel se ajoelharam e oraram para que Deus desse a revelação do sonho que Nabucodonosor teve. E Deus deu a revelação e Nabucodonosor não mandou que fossem mortos todos os sábios. Eles só estavam vivos por causa de uma operação milagrosa de Deus através da vida desses homens aqui. E eles almejavam a morte desses homens. E hoje não é diferente. Talvez você possa se perguntar, Luciano, já orei por tanta gente. Luciano, já assisti tanta gente. Já cuidei de tantas pessoas. Já assisti a tantos. Já visitei tantos. E hoje eu estou na fornalha. Essas pessoas voltaram-se contra mim. Mas, meus amados, assim como o texto não relata a indiferença de Nabucodonosor com os soldados que morreram, o texto também não relata a indiferença de Sadraque, Mesaque e Abednego para os que denunciaram ele. Eles entenderam, não são eles, é eu e Deus. É eu e Deus. O crente precisa entender que o seu relacionamento com Deus é entre você e ele. Ah, mas me denunciaram, não importa, é você e Deus. Ah, mas me caluniaram, é você e Deus. Ah, mas me furtaram, é você e Deus. Quem cuida de você é Deus. Eles não reclamaram. E quando o rei olha para dentro, ele percebe e ele pergunta para esses: olha, não foram 3 que nós lançamos? E eles disseram: verdade, ó rei. Pois é. Como que agora eu estou vendo 4? Como que tem mais um lá dentro? E olha, esse um não é conhecido não. Esse um é semelhante o filho dos deuses. Nabucodonosor ainda não conhecia o Deus de Israel. Ele ainda não conhecia o Deus de Daniel. Ele só conhecia o Deus revelador. Ele não conhecia o Deus salvador. O Deus que livra. Então ele fala: olha, tem mais alguém lá. Então nós já estamos vendo mais um milagre. Esses homens já eram para ter morrido faz tempo, meus irmãos. E eles estão ali ainda. E eles estão ali ainda. E só agora a operação divina se manifestou. E ele diz assim: olha, eles não foram postos lá amarrados? Como então eu estou vendo eles livres? Mais um milagre relatado. E depois ele vai dizer mais um: e olha, não basta estar livre, eles estão passeando no meio do fogo. Os irmãos concordam comigo que tem diferença entre passear e andar? E entre caminhar?
quando eu passeio, geralmente é um lazer. É algo que não está me trazendo dificuldade. É algo que está sendo até bom. É algo bom. Quando eu estou passeando é bom. É agradável. Quando eu estou andando, caminhando, pode ser para outros fins, mas quando eu estou passeando é bom. E aquele rei diz assim, olha, eles estão com 4 homens junto com eles estão livres e eles estão passeando, eles estão confortáveis com a situação. Sabe o que é isso, meu irmão? Esse culto aqui está acontecendo e a presença do 4º homem está conosco. Nós somos livres, estamos libertos e estamos passeando, estamos à vontade, porque aquilo não era mais uma fornalha, aquilo agora virou a casa do Pai. Na casa do Pai eu passeio, na casa do Pai eu tenho tranquilidade, na casa do Pai eu tenho paz. A fornalha de fogo que era para afligir, agora virou a casa do Pai. Virou passeio, virou lugar de paz. Oh, meus irmãos, só Deus para transformar uma fornalha ardente em lugar de paz. Só Deus para fazer isso. Meus amados, o rei vai lá. O rei manda chamar esses homens. Esses homens vêm. E o rei ali, para encurtarmos aqui um pouco, ele muda o decreto. Só que antes de mudar o decreto, esse rei dá mais um testemunho a respeito desse Deus. Lá no verso 47 do capítulo 2, ele vai dizer que o seu Deus, fazendo menção ao Deus de Daniel, é um Deus revelador de segredos. Agora, no verso 29 do capítulo 3, ele vai dizer, não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Meus amados, esse Deus, ele revela segredos. Esse Deus, ele dá livramento. Esse Deus liberta o homem. Esse Deus priva o homem da morte frente a perigos eminentes à sua vida. Esse Deus livra o homem da morte quando muitos estão morrendo em sua volta. Ele faz com que eles permaneçam em pé. E mais do que isso, e era isso que agora esses homens tinham entendido. Esse Deus não somente faz tudo isso, mas ele se envolve com os seus problemas. Ele se envolve com a sua dificuldade. Ele se preocupa com a sua luta. Porque diferente de Nabucodonosor, que não fez menção, que não manifestou tristeza pelos homens dele que havia morrido, o Deus de Israel fez questão de estar com os homens dele que estavam na fornalha. O Deus de Israel nunca nos abandona. O Deus de Israel nunca nos deixa. O Deus de Israel pode até não nos livrar da fornalha, mas ele transforma a fornalha na casa de Deus. Ele transforma a fornalha que era morte em lugar de passeio, em lugar de calmaria. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus da igreja. Esse é o seu Deus. Talvez para você, Deus seja um revelador de segredo. Existem lugares que para eles Deus é revelador de segredos. Deus é revelação. E somente isso. Ele é. Mas Ele também é guardador. Ele também é livrador. Ele também é libertador. Ele também é acompanhante de fornalha. Ele é o Deus que não abandona. Meus amados, aquela fornalha tinha um objetivo quando foi criada: fundir ouro. Foi isso que nós falamos aqui no início. Acredita-se a história que elas foram construídas para fundir ouro. Esse era o objetivo daquela fornalha. E Deus permite que os seus homens, pessoas leais a Ele, fossem lançadas naquela fornalha. E dá a eles a experiência mais extraordinária, certamente, da vida deles. A partir daquele momento, todas as nações ficaram sabendo e conhecendo quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por essa experiência, eles foram forjados pelo fogo e sobreviveram. Eles foram refinados pelo fogo. E é o mesmo que Deus quer fazer com você nessa noite. Está difícil? Ele está refinando a sua alma. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Ele está refinando a sua alma. Luciano, mas eu estou preso. Ele está refinando a tua alma. Luciano, mas está doendo. Ele está refinando a tua alma. Luciano, mas eu estou chorando. Ele está refinando a tua alma. Luciano, mas está difícil. Ele está refinando a tua alma. Luciano, mas eu estou perdendo. Ele está refinando a tua alma.
Você vai sair dessa fornalha refinado, um crente maduro, um crente espiritual, um crente que sabe o Deus a quem serve. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria que você parasse e pensasse um pouco as fornalhas as quais o Deus já fez você passar. Lembro quando nós começamos a reunir aqui nesse lugar. Nós sabemos as fornalhas que o Senhor fez nós passar para chegarmos até aqui. Hoje nós olhamos para trás, nós entendemos. Já éramos para ter morrido há muito tempo. Nos deram meses de vida. Nos deram meses de existência. Nos questionaram como iríamos suportar. Questionaram nosso caráter, nossa integridade. Foram insensíveis conosco. Mas hoje somos refinados por Ele. Ninguém pode dizer que essa igreja aqui não vence batalha. Ninguém pode dizer que essa igreja aqui não sabe o que é fornalha. Ninguém pode dizer que essa igreja aqui não sabe o que é chorar em meio ao fogo. O que é olhar e ver apenas amigos em sua volta. E muitas vezes Deus se cala. Vezes de desespero. E quando pensamos, agora vai dar certo, a fornalha aquecia mais. E aquecia mais. E aquecia mais. Hoje olhamos para trás e sabemos. Ele estava nos refinando. Ele estava nos ensinando. Ele estava conosco na fornalha. Ele não nos desamparou. Ele não nos abandonou. Chegamos aqui. Hoje somos mais maduros. Hoje somos mais experientes. Hoje amamos Ele com mais ênfase. Amamos a Cristo com mais desejo. Hoje almejamos o céu com mais vontade. Hoje falamos de Cristo para as pessoas com mais ênfase. Hoje somos libertos. A fornalha nos libertou. Passeamos em meio à fornalha, sim, mas hoje os nossos cabelos não têm cheiro de fumaça. Hoje o nosso pensamento não é maldoso. Hoje o nosso pensamento é puro. Queremos o céu. O convite de Cristo para você nessa noite, meu irmão, é esse. É que você não faça parte de um grupo, de uma igreja, mas que você esteja junto daqueles que foram refinados pela fornalha. Todos conheceram o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E todos aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, vão conhecer o Deus dessa igreja. O Deus que esteve conosco na fornalha. O Deus que nos fez vencer. O Deus que nos libertou. O Deus que nos livrou. O Deus que se fez bendito. E o Deus que quer salvar a sua alma e está presente nessa noite.